Salve o Colégio Santa Maria, parabéns por tantos anos de esplendor da tua nobre história. E aí, pessoal, estamos aqui para mais uma revisão oral, dessa vez no conteúdo de geografia, tá bom? Assunto do mês de março, tá? Para os testes aí. E a gente vai estar revisando oralmente todo esse conteúdo que a gente viu ainda em sala de aula, tá bom? No caso, conhecendo o bairro. Esse é o tema que a gente vai estar trabalhando com vocês agora e esperamos que vocês compreendam. A gente vai fazer uma síntese geral falando das principais coisas, principais temas trabalhados dentro desse conteúdo, tá bom? Veja bem, neste capítulo vimos que os bairros podem ser residenciais, ou seja, bairros que são compostos principalmente por residências de moradores, tá bom? E que, em sua grande maioria, digamos assim, existe um número muito grande de residências em relação ao número de pontos comerciais ou de indústrias, tá bom? Embora que possa, dentro de um bairro residencial, haver uma indústria, ou de repente pode haver um ponto comercial ou até mais de um. Mas o importante é você saber que quando é um bairro residencial, a quantidade de residências em relação a esses pontos comerciais e também em relação às indústrias é bem maior, tá bom? Por isso caracteriza-se um bairro residencial. Bairro comercial. No caso do bairro comercial, são aqueles bairros onde existe um número muito grande de comércio, de pontos comerciais. Geralmente nas grandes cidades existem avenidas inteiras, ruas inteiras que, no caso, são repletas de pontos comerciais, tá bom? E nesse caso a gente diz que o bairro por um todo é um bairro comercial, tá bom? E também tem os bairros industriais. Nesses casos, grandes cidades como São Paulo, por exemplo, existem bairros que são praticamente compostos por indústrias. É claro que tem residência dos moradores que trabalham, dos operários, às vezes dos próprios donos da indústria. Tem residências, mas um número bem pequeno, geralmente em relação à quantidade de indústrias, tá bom? Então, São Paulo, você sabe, que é uma das cidades brasileiras mais industrializadas, tá bom? Um dos estados brasileiros mais industrializados. É claro que existem outros também, mas São Paulo se desponta aí como um dos primeiros a ser industrializado e também permanece até hoje como um dos estados mais, digamos assim, industrializados do Brasil, tá bom? Então, a gente vai ver aí que os bairros industriais, eles geralmente são dessa forma. Tem uma grande quantidade de indústrias dentro da área territorial dos bairros. Veja bem, vimos também que os bairros são compostos de ruas e quarteirões. Ruas, você sabe, local por onde as pessoas transitam, tanto pessoas como automóveis, geralmente podem ser pavimentadas, asfaltadas, né? Pode ser calçamento, tá? Calçado por calçamentos, pedras de paralelepípedo, tá bom? E também pode ser uma rua de estrada de chão, quando ela não é pavimentada e nem calçada, tá bom? Geralmente fica na pissarra ou na areia. E ainda tem os quarteirões. No caso dos quarteirões, é um encontro entre 4 ruas ou 2 ruas e 2 travessas. Mas você diz assim, o que é uma travessa? Travessas geralmente são as ruas que ligam outras 2 ruas principais. Geralmente a rua principal, ela segue o sentido da cidade, tá bom? Do início da cidade até o fim, até o limite final. E as travessas são as ruas que são passadas cortando essas ruas, fazendo a ligação entre as 2 ruas, tá? Entre 2 ruas ou até mais ruas. No caso, uma travessa ligam todas as ruas da cidade. É claro que pode acontecer dela chegar a um ponto em que não dá para ela encontrar com outra rua. Mas ainda assim o objetivo das travessas é fazer o ligamento entre as ruas, tá bom? É as ruas que ficam no entorno, fazendo lá o ligamento. Veja bem, podem ser também diferentes tamanhos as ruas e também automaticamente os bairros. Existem grandes bairros, tá? Bairros até bem grandes que parecem até o centro da cidade. Tá? Às vezes é até mais cheio de pontos comerciais e até de indústrias do que o centro das cidades. Às vezes tem um número de casas muito bonitas, bem organizadas, ruas bem limpas, até mais do que o centro da própria cidade. Então assim, depende muito. É claro que também tem bairros bem simples, bem pequenos, tá? Onde o número de casas é bem pequeno em relação a outros bairros. Também aprendemos que os bairros podem se localizar próximo à área central, tipo, quando é um bairro na área central, tá, da cidade, fica mais próximo à área central da cidade, geralmente localiza-se nesses locais, nesses bairros, construções antigas. Geralmente no centro das cidades, na área central da cidade,
se encontra a Igreja Católica. Aí você talvez diz assim, mas construções antigas, veja bem, a maioria das cidades brasileiras, como nós vimos, elas cresceram no entorno de uma igreja católica. Geralmente começou com as fazendas de gado, e aí depois essas fazendas de gado foi crescendo o número de trabalhadores, e esses trabalhadores foram casando e construindo família, tá? E algumas capelas, algumas igrejas católicas foram construídas nessas pequenas vilas que iam surgindo. Geralmente construía-se a igreja católica e no entorno dela os moradores das fazendas, dos trabalhadores das fazendas, famílias que trabalhavam nas fazendas, construíam suas casas e viviam ali com suas famílias, no entorno de uma igreja católica. Então assim, na maioria das cidades brasileiras, a igreja católica fica bem no centro da cidade por esta razão. Por quê? Porque as cidades cresciam no entorno de uma capela ou de uma igreja católica, tá bom? Então assim, geralmente quando é uma área central, bem no centro está uma praça e a igrejinha, tá bom? A igreja católica, que é geralmente a construção mais antiga, e pode haver até algumas casas, tá, que seguem ainda a fachada do modelo português, tá bom? Aquelas casas que tem alguns detalhes na fachada, que é bem característico dos portugueses. E também do modelo colonial, tá? Outra coisa, vimos também nesse conteúdo que a área mais distante, existem áreas dos bairros e da cidade que são áreas mais distantes, como por exemplo as periferias, perdão. As periferias. Geralmente, por exemplo, algumas pessoas continuam chegando nas cidades, tá? Às vezes acontece, como nós falamos no conteúdo de história, o êxodo rural, por exemplo, na história do Brasil. É claro que o êxodo rural não aconteceu só naquela época. Continua saindo pessoas do campo e indo morar nas cidades, tá? Em busca de trabalho e melhores condições de vida. Então o que acontece? Às vezes as cidades não estão preparadas para receber tanta gente. Não estava programado, não estava no plano original receber muito mais pessoas ou receber um grande número de pessoas, tipo assim, sem prévio aviso, tá? Então as cidades não estão ajustadas àquela quantidade de pessoas que chegam para fixar residência. E aí, por faltar local para receber tanta gente, acontecem alguns problemas. Por exemplo, construção de bairros, tá? De vilas ou até mesmo de residências, por assim dizer, no entorno dos centros ou no entorno das cidades, em áreas muitas vezes até que nem é recomendável para a construção, como por exemplo em cima de morros, às vezes na encosta do morro, bem próximo ali ao declive do morro, tá bom? E isso aí caracteriza o que nós chamamos de favela. Então é um dos problemas das cidades que crescem rapidamente, tipo a favelização. E ainda cidades que não são planejadas, tá bom? Elas surgem aí, vai crescendo aleatoriamente, dependendo da quantidade de pessoas que vão chegando, e aí vai sendo construída casas sem prévio plano, e podem acontecer esses problemas, desde a verticalização acelerada, que é a construção de prédios e de edifícios em relação à quantidade de residências, e quando a verticalização às vezes não comporta todo mundo, não dá para resolver o problema, aí surgem as favelas, tá? Em áreas de periferia, que, só para você lembrar, áreas de periferia são as áreas do entorno da cidade, tá bom? Ou do entorno dos centros das cidades. Além disso, aprendemos que os bairros podem ser observados de diferentes pontos de vista. Ele pode ser visto na visão vertical, não é isso? Nós dizemos que ele é visto na visão vertical quando ele é feito uma foto de drones ou de satélites. Tipo, ou também de um avião ou de helicópteros. Tipo, é uma visão que você tem do bairro de cima para baixo. Nós dizemos que é a visão vertical. Mas ele também pode ser visto ou observado na visão oblíqua. Quando ele é visto na visão oblíqua, você geralmente está em cima de uma montanha, você tem uma visão lateral ou a gente pode dizer até uma visão meio que horizontal, tá, do bairro. E aí o que acontece? Na visão oblíqua, geralmente você pega dois ângulos de uma mesma imagem. Você pode pegar a parte de cima e um lado, ou a frente, ou às vezes a frente e um lado das residências, das construções. Por quê? Porque você está vendo uma visão meio que oblíqua, ou meio que horizontal, entendeu? E ainda, ou a gente também diz que é oblíqua quando a visão é inclinada, tá bom? Mas, de um jeito ou de outro, você percebe que é uma visão oblíqua quando você pega dois lados de uma mesma imagem. E aí, você também pode ter a visão, tá, frontal. No caso da visão frontal, você vê as construções de frente. Por quê? Porque você está olhando no mesmo nível. Geralmente você está de frente para as construções. Então você pega um ângulo e geralmente esse ângulo é a parte da frente das construções. Então dizemos que você tem uma visão frontal. Geralmente na visão frontal
você está mais próximo às construções ou àquela coisa do bairro que você está observando. Pode ser uma construção, pode ser uma escultura, pode ser uma praça, pode ser uma igreja, enfim. Qualquer elemento do bairro que você vê assim, mais próximo e de frente, então se diz que a visão é frontal. Lembra disso. Ainda, nós podemos fazer o estudo do bairro por meio de plantas que são elaboradas na visão vertical. Geralmente as plantas são feitas na visão vertical. É como se fosse o modelo do alicerce e da construção, só que visto de cima, numa visão plana, geralmente numa face plana, como que fosse uma folha de papel, por exemplo, ou qualquer outra superfície plana. Geralmente é o desenho de como vai ser a construção, só que visto de cima, tá bom? Então é uma construção que a gente chama de planta baixa. Por quê? Porque você vai ter a visão de como vai ser o modelo, mas só que como se fosse visto de cima para baixo, tá bom? Veja bem, queridos, os bairros são formados ao longo do tempo. Podem demorar anos para que um bairro se forme, pode demorar até centenas, séculos, para que um bairro se forme. Ou ele pode nem se formar, na verdade. Mas também eles podem surgir de forma bem rápida. Tipo, é registrado em vários lugares do Brasil, bairros que surgem da noite para o dia, por assim dizer. Porque chega um grande número de pessoas, ocupam uma área, tá bom? E aquelas pessoas geralmente vão para trabalhar em algum lugar. E aí, às vezes, muitas dessas pessoas ficam ali e constituem família. E automaticamente o bairro vai crescendo, entendeu? Vai vindo chegando outras pessoas e vão ocupando aquelas áreas. Pode acontecer também, no caso, os condomínios, que também permitem que os bairros cresçam rápido. Por quê? Porque a área do condomínio vai crescendo e conforme vai crescendo, vai sendo acoplada à área da cidade. Então, automaticamente se torna também parte integrante dos bairros. E aí é o caso em que os bairros surgem rapidamente. Os condomínios, só para você saber, são locais, geralmente privados, que são construídos às vezes por empresas privadas para receber pessoas, para alugar para as pessoas as casas. Geralmente, condomínio, quando é de uma empresa privada, são casas de alto nível social. Então moram ali pessoas que têm grande condição. Mas também existem os condomínios que são criados por programas do governo. E aí, nesses casos, são construídas inúmeras casas numa área só, num terreno só, tá bom? Formando ali um bairro de condomínio. Só que, no caso, quando é construído por programas sociais, são para pessoas de baixa renda. É o contrário. E aí, o que acontece? Esses locais também se transformam em bairros rapidamente, tá bom? E também tem os chamados conjuntos habitacionais, que no caso dos conjuntos habitacionais é como se fosse um condomínio, Só que os conjuntos habitacionais, as pessoas vão comprando os terrenos, geralmente um dono de um terreno separa uma área, ele divide os terrenos, loteia, a gente diz que ele loteia os terrenos, e abre as ruas, e ali marcam os terrenos e as pessoas vão comprando aleatoriamente, construindo ali. Nesses casos, são por pessoas comuns, como eu, você, enfim, compra terreno e constrói a casa. Aí, nesse caso, são os conjuntos habitacionais. Geralmente, os conjuntos habitacionais também são acoplados à área de bairros e se tornam um bairro rapidamente. E aí, só para você saber, nesses locais podem surgir as associações de moradores, que geralmente são grupos de moradores que se reúnem, para discutir e chegar à solução de problemas que surgem dentro do próprio bairro. Tipo, problemas como o bairro se tornar violento demais, e aí criam programas para, sei lá, envolver os jovens. Então também pode ser problemas tipo a energia que não está legal, e aí vão junto à empresa para pedir para fazer melhorias no sistema de iluminação pública, junto à prefeitura, por exemplo, órgãos públicos. Às vezes a questão da limpeza que não está passando, a coleta não está sendo feita nos dias combinados, e aí vão lá reclamar junto ao poder público. Enfim, então essas associações são um grupo de moradores que pode surgir em qualquer bairro para buscar melhorias para o próprio bairro e para o bem de todos ali dentro daquele local. Entendeu? Meus queridos, era isso que eu tinha para passar para vocês, eu espero que tenham compreendido. A gente está tentando sintetizar o conteúdo, a gente falou aqui as partes mais importantes, esperamos que tenha ficado claro. Um abraço para vocês e aí boa sorte no teste, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima videoaula.